pessoal, estamos aqui no Gente pelo Caminho, hoje falando sobre reorientação de carreiras. E para falar sobre isso, estamos aqui com uma super mentora de líderes e executivos para trazer várias dicas aí preciosas para a gente, para quem quer fazer uma reorientação ou quem sabe, né, reorientar a própria carreira ou dentro da própria carreira, ver novas perspectivas. A gente vai conversar com a Lourdes Rosalém. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde. Aqui a gente não sabe se a gente dá bom dia, boa tarde ou boa noite, entendeu? Porque o programa vai ao ar à noite. É verdade. Então, boa tarde, boa noite. Bom dia. Bom dia. Tá tudo certo. É tudo tranquilo. Lourdes, fala um pouquinho pra gente da sua carreira. Por que essa temática? Por que ser mentora? O que te levou? O que culminou isso na sua vida? Bom, um pouco da minha carreira, né? Ao longo da minha carreira toda, desses anos todos, eu sempre trabalhei em empresas. Minha primeira formação é psicologia, depois fiz várias outras coisas, Escola Superior de Propaganda e Marketing, mestrado em administração. Então, eu fui mesclando isso tudo porque eu trabalhava dentro de organizações, sempre na área de gestão de pessoas. E isso foi me dando um interesse, um despertar muito grande para mudanças de comportamento das pessoas. Então, eu observava o tempo todo como as pessoas agiam e reagiam diante de situações normais e diante de situações mais difíceis. E aquilo foi me dando um gosto por conhecer pessoas cada vez mais, né? E aí o meu aprendizado foi sendo grande nesse sentido. Então, eu fui, na verdade, depois de um determinado tempo de idade e tempo de empresa, eu comecei a despertar para a necessidade realmente de começar a preparar meu futuro, para o momento que eu saísse dentro de uma organização e quisesse tocar a minha vida por conta própria. Então, eu comecei a me especializar muito quando ainda pouco se falava em coach, né? Há, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu já partia para estudos e, na verdade, me submetia a processos de coach dentro da minha empresa. E aquilo foi me despertando cada vez mais para eu poder, depois, seguir minha carreira, como é que fala? Minha carreira solo como mentora, como coach. Só que a minha bagagem, a minha experiência profissional, eu alcei postos maiores dentro da organização, cheguei a ser diretora de recursos humanos e aquilo me deu uma bagagem muito grande que me permite não só ser coach, mas ser mentora. Realmente eu posso trabalhar, orientar as pessoas, né, diante de toda a experiência que eu tenho, que eu tive, que eu fui adquirindo, inclusive usar ferramentas de coach na minha mentoria. Então, é isso que eu faço com líderes executivos, com empreendedores e com coaches. Muito legal. E por que é que se fala tanto hoje em dia em reorientação de carreira? Por que os profissionais estão se preocupando com isso? E em que situações é aconselhável buscar uma mentoria? Isso começou assim, as pessoas começaram, os profissionais começaram a despertar para isso tudo por conta das mudanças todas que estão acontecendo aí no mundo corporativo, né? E essas mudanças, elas estão sendo muito rápidas. Então, existe uma necessidade muito grande de mudar. Então, todos nós, todos os profissionais de modo geral, nós vamos ter que mudar. Aliás, né, já passou do tempo, mas nós vamos ter que mudar. E essa é a ênfase muito grande que está sendo dada. E mudar o quê? Mudar a forma de pensar, né? Então, trabalhar o mindset, trabalhar o controle das emoções, trabalhar mudança de comportamento. Na verdade, são essas mudanças que os profissionais, de modo geral, vão ter que dar ênfase na mudança. Então, comportamentos que eram aceitáveis até pouco tempo atrás, hoje eles não são aceitos mais dentro das organizações. Então, as pessoas vão ter que dar ênfase muito grande nessas mudanças de comportamento, porque tem aí a robotização, né? Muitos cargos estão sendo ocupados por robô e vão acontecer cada vez mais. E o que eu costumo dizer é assim, vamos trabalhar como humano. E para a gente trabalhar como humano, como ser humano, a gente tem que mudar comportamento, tá? Você poderia dar exemplos para a gente desses comportamentos que você acredita que não são mais aceitáveis dentro das organizações? Tá. Então, por exemplo, muitos profissionais, às vezes não, eles
pecam e são barrados numa promoção pelo tipo de comportamento que eles apresentam. Então, muita impulsividade, descontrole emocional, então, variação de humor, né? Birra, imaturidade profissional é o que mais acontece dentro das organizações. Então, assim, a flexibilidade para a mudança. Então, assim, as coisas dentro de uma organização, elas acontecem de uma forma muito rápida. E quando determinado profissional, por exemplo, vai apresentar um projeto estratégico e que a diretoria diz assim, olha, precisa mudar tal e tal coisa, entendeu? Dá um redirecionamento. Eu atendo muito profissional que realmente faz birra diante daquilo. Caramba. Entendeu? E eles se fecham e ficam com mau humor, resistem a mudar determinadas coisas. Então, isso é uma das coisas que mais tem acontecido. E as pessoas não se percebem. Entendeu? Então, eles acham que o comportamento deles está normal, né? Que isso não impede, por exemplo, uma promoção. E eu atendo muitos profissionais assim, que são barrados numa promoção, não são indicados, na verdade, para uma promoção, apesar deles terem um alto nível de conhecimento técnico, serem referência na área, mas eles são barrados e eles não conseguem entender por quê. E aí, quando a gente vai levando o assunto mais profundamente, mais a fundo, e aí a gente entende o tipo de comportamento. Então, na verdade, o que acontece? Respondendo, vai a sua pergunta, as pessoas não se conhecem. O autoconhecimento, ele é fundamental e as pessoas não se conhecem. E mais do que isso, apesar delas não se conhecerem, elas também não param para refletir no dia a dia, tá? Qual comportamento eu tive, como que eu reagi diante de determinada situação, o que eu falei para o meu gestor, o que eu falei para os meus colegas, entendeu? Que tipo de comportamento eu estou tendo, eles não param para pensar. Na verdade, o mundo está tão corrido que a gente só quer fazer, mas não para pensar, para refletir, para ver onde que está errando, para ver onde é que tem que mudar, para observar. Eu falo muito assim, observe o comportamento dos seus colegas, observe o comportamento dos seus gestores, vê que atitudes boas e que atitudes ruins eles estão tendo, compara com as suas reações, entendeu? Então, essa é uma das coisas assim mais comum. Então, mudar mesmo o comportamento. Mudar a forma de agir, né? Então, muitos dizem assim, eu nunca tenho uma avaliação real do meu gestor, eu nunca tenho um feedback dele, né? E aí eu costumo dizer, de quem é a responsabilidade? É do teu gestor ou é sua? Com o comprometimento do seu desenvolvimento. Ele não te deu feedback? Vai atrás, vai pedir, né? Mas aí também a gente se depara num outro ponto extremamente profundo. Como pedir? Saber pedir feedback, saber... E mais do que saber pedir, saber ouvir. Que as pessoas reagem de uma forma totalmente inadequada quando vão pedir feedback, quando recebe feedback. Não sabe pedir, não sabe o que quer saber e não sabe receber o feedback. Aí que faz mais birra ainda, começa a se justificar, começa a dar desculpa de tudo, entendeu? Então, são algumas coisas assim que, apesar como é que eu falo, da nomenclatura, né? Feedback, resistência à mudança, inteligência emocional, algumas competências aí que precisam ser muito trabalhadas, elas terem uma nomenclatura comum, né? Já mais antiga, a forma de reagir diante delas é que tem que ser mudada, totalmente mudada. Tá? Você falou um pouquinho aí sobre competências. Quais você acredita que são as principais competências que o mundo corporativo hoje busca num profissional, que vamos dizer que esteja numa gerência média para cima? Busca a inteligência emocional, o saber se controlar diante de situações adversas. Então, o controle emocional, a flexibilidade para mudar,
porque as pessoas acham assim, eu quero coisa nova, faz tempo que não acontece coisa nova aqui dentro dessa empresa. Aí quando acontece, a pessoa se fecha, porque vem o medo, né? Vem o medo, vem a insegurança, vem o desconforto da mudança, entendeu? Então, essa flexibilidade para a mudança é uma das coisas assim, que está sendo fortemente exigida dentro das organizações, porque tudo está mudando de uma forma muito rápida. E aí, até que a pessoa assimile aquilo tudo, para começar a mudar alguma coisa, acabou o tempo. Então, a flexibilidade para a mudança tem que ser de uma forma assim muito rápida, né? Bastante acelerada para acompanhar as mudanças que estão acontecendo, né? Uma outra competência que está sendo muito exigida também é a de resolução de problemas. Mas não é aquela resolução de problemas como a gente estava acostumada lá nos cursos de administração, do Ishikawa, não é nada disso, não. Tá? É resolver problemas, os mesmos problemas, mas com criatividade, imaginando um cenário diferente. Porque volta a história, né? Todo mundo trabalha o tempo inteiro, trabalha feito robô. Tem muitos que chegam e dizem assim para mim, nossa, eu não tenho tempo de acompanhar o que está acontecendo na minha empresa, nem o que está acontecendo lá fora, entendeu? Porque eu trabalho feito um robô. Aí eu costumo dizer assim, então cuidado, porque o robô pode tomar o seu lugar, rapidamente. Com certeza. Né? Então, o que as empresas estão exigindo é a resolução de problemas, mas de uma forma diferente. Os mesmos problemas de forma diferente. E a gente está acostumado a resolver as coisas igualzinho nós estamos acostumados. Né? Pintou uma dificuldade, mas o meu trabalho eu já sei fazer, né? Não preciso mais pensar. Então, é isso. Então, resolução de problemas completamente diferente, entendeu? Com criatividade, com inovação. Agora, eu costumo dizer também o seguinte, ninguém é criativo, ninguém inova nada de cabeça vazia. Sim. Então, se eu ficar o dia inteiro só focado no meu trabalho, só... Né, na minha caixinha ali. Na minha caixinha, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, eu não vou ter criatividade. Se eu continuar lendo as mesmas coisas, o que a gente vê muito é pessoas que vão para casa, vão assistir os mesmos programas de televisão, entende? Ler só coisas específicas da sua área, não abrange o seu conhecimento de outras leituras, entendeu? Então, a pessoa realmente não consegue ter criatividade. Engraçado, Lourdes, você falar sobre isso, porque eu, ao longo da minha carreira, eu li muitos livros da minha área, né? E aí eu comecei a sentir uma coisa dentro de mim, assim... Uma falta de alguma coisa. Eu falava, gente, eu não estou aguentando mais ler nenhum desses livros. Tomei um abuso de tudo, falei, não estou aguentando. E aí eu entrei num clube de leitura, que o pessoal incentiva a ler vários livros de filosofia. Exatamente. Gente, cara, foi um refresco para minha alma. A filosofia dá uma abertura de mente. Entendeu? E aí é outra competência que está sendo utilizada. É outra competência. Na verdade, é a maturidade, né? Mas não é aquela maturidade que não tem nada a ver com idade. É aquela maturidade mesmo de você elevar o seu nível de maturidade, tanto pessoal quanto profissional. E é através de leituras diversificadas, né? Então, o profissional hoje é outra competência. Grau de maturidade, entendeu? E o que é isso? Como que a pessoa reconhece o grau de maturidade? Eu atendo profissionais e um nível, né, logo assim, abaixo de diretoria, por exemplo. E aí eu pergunto algumas coisas e as pessoas respondem de forma rasa. E eu digo assim, vamos elevar esse nível? Entendeu? Então, no começo, são aquelas respostas rasinhas, as mesmas coisas. Quase no automático, né? Que todo mundo diz, entendeu? Aí tá, então eu trabalho muito, a mentoria ajuda muito a elevar o nível de maturidade, fazer as pessoas crescerem, entendeu? E como é que a pessoa cresce? Quando a gente começa a fazer perguntas de alto nível para ela, né? Então, na verdade, as perguntas, tanto de um coach quanto de um mentor, eles têm que fazer a pessoa elevar esse nível de maturidade, esse nível de respostas, de questionamentos, se questionar tudo. É só se questionando as coisas que as pessoas vão chegar lá atingir esse nível de maturidade que é tão exigido hoje dentro das empresas de modo geral. Isso é que diferencia os profissionais. Né? Você sabe que depois que eu entrei nesse clube de leitura, a gente vem aqui de vez em quando para falar sobre um livro.
E algumas entrevistas bombaram, assim, uma do Saramago, né? Ensaio sobre a cegueira, eu li, a gente debateu, foi profundíssimo, assim, o diálogo, a conversa, eu aprendi horrores. O Velho Mar, então, né? Porque, assim, você se vê dentro de um conflito que ali você contextualiza, é a metáfora, né? Ali você contextualiza com qualquer coisa na sua vida. Então, o velho mar, o velho ali lutando com o peixe, aquele peixe pode ser um filho, pode ser sua vida pessoal, profissional, pode ser tanta coisa. E quando você abstrai e você se vê dentro do personagem, quantos insights a gente tem, né? E aí você citou uma outra competência que está sendo tremendamente exigida, é a capacidade de aprender. Então, a gente tem que desaprender aquilo que nós aprendemos até agora para aprender uma forma nova de agir, de pensar. Então, essa capacidade de aprender, que costuma chamar a competência de aprender a aprender. E como eu aprendo? Discutindo, lendo, coisas diversas. Agora, eu costumo dizer assim, quer aprender alguma coisa? A partir do momento que leu, entendeu? Vai discutir com alguém. Sim. Porque se você ler e guardar para você, e não tem aprendizado. Então, aquilo fica até acumulado. Porque você não tem o contraponto, né? Não. Então, e você também nem sabe, a pessoa que leu nem sabe expressar, entendeu? Aquilo que leu. Então, eu costumo dizer assim pro pessoal que eu atendo, né? Pros executivos, eu digo assim, leu, faz um resumo, né? Um apanhado bem rápido disso, vai discutir com o seu colega. Ouça a opinião dele e dê a sua opinião. Então, isso... E ouça mesmo, né? Aí vem outra competência, entendeu? Que aí aprende o quê? Não só reter aquele conhecimento, entendeu? Aprender a discutir e aprender a ouvir. Que é outra competência que nós não temos, entendeu? De dar espaço para o outro, para a gente realmente ouvir. Eu digo, né, ouvir com os dois ouvidos, né? E Deus é sábio, deu 2 ouvidos e uma boca. Então, boca calada, ouça o outro. Então, essa é outra competência. Então, eu digo assim, quer aprender realmente alguma coisa? Vá discutir com o outro, ouça o outro, entende? Bota em prática aquilo que você aprendeu, porque senão só fica um conhecimento acumulado de leitura, mas não é colocado na prática. Então isso, a leitura não torna ninguém, né, capaz de aprender se ele não vai lá e bota na prática e discute com outras pessoas. E às vezes, Lourdes, não é fácil aceitar a opinião do outro. Né? Assim, às vezes esses livros de filosofia, eles provocam muito isso. Eu tenho uma visão, aí a outra pessoa tem outra visão completamente diferente. Aí você é meio que confrontado e surpreendido também por outras visões, né? Muito diferentes da nossa. E aí entra o controle emocional, né? Porque eu tenho que aprender a respeitar a opinião do outro. E ouvir, entender, e refletir, na verdade, o que o outro quis me dizer. Porque com isso a gente aprende muito também. Porque se eu ficar só com a minha visão, entendeu? Quem disse que a minha visão é a verdadeira? Que o que eu estou pensando, aquilo, né? Aquilo é a minha verdade. Eu não posso ficar só com a minha verdade. Eu tenho que ter a verdade do outro. E se a verdade do outro me acrescenta alguma coisa e até me faz mudar um pouco de opinião, ótimo. Mas se a verdade do outro vai contra o que eu penso, eu tenho que respeitar. Porque a minha verdade não tem que ser a verdade do outro. Não posso querer que o outro haja da mesma forma como eu gostaria que ele agisse. E esse é um dos pontos de maior conflito dentro das organizações, né? Tanto com colegas, com os pares, quanto com o gestor. Vou levar alguma coisa para discutir com o meu gestor e ele já pergunta várias coisas, mas por quê? Eu poderia acrescentar isso, poderia fazer mais aquilo, pronto. Aí vem o nível de maturidade, que a falta de maturidade faz com que a gente já reaja de uma forma negativa. Então eu costumo dizer, ouça. Não responda na hora. Leva aqueles questionamentos lá para sua casinha, para onde você quiser, para um lugar quietinho. Pensa, né? E vê o que realmente tem de bom naquilo, até para você refazer alguns conceitos, algumas coisas que tem que ser revistas. Você sabe que um aluno meu me falou uma coisa tão interessante esses dias, eu estava abordando esse assunto em sala de aula, e ele falou assim para mim, Kalina, e quando uma pessoa está com raiva, que ela está discutindo com você, ela fala tudo sem filtro, né? Sim. Ela vomita, né? Aí que você conhece a pessoa. Não, e aí ali também tem muita verdade.
Porque a pessoa está fazendo... Enquanto eu estou sendo política com você, diplomática, eu estou botando um monte de filtro, estou falando bonitinho. Quando eu estou chateada, eu derramo o que eu penso. E por mais que doe, por mais que a pessoa expresse de uma forma que não é a melhor, também é importante a gente ouvir e ponderar. É uma verdade. Só que quem derrama tudo isso, ele também ele demonstra um descontrole emocional. E aí é que eu também pego muito com esse pessoal que eu atendo, porque eu digo assim, você tem jeito de dizer as mesmas coisas, mas de uma forma mais polida. Você tem jeito de dizer toda a sua insatisfação, tem jeito de questionar, mas de uma forma polida, de uma forma educada. Então, isso é treino, é prática mesmo, entendeu? E que a pessoa consegue mudar. Como aí ele consegue ser um profissional de alta maturidade, de alto nível. Como diz a programação neurolinguística, você pode ter uma estratégia mais elegante. Gostei. Hoje eu postei o negócio, vou até ler, porque tem tudo a ver com o que você está falando. Gente, aqui. Tristeza. Eu coloquei assim, toda sentença que eu digo deve ser entendida não como uma afirmação, mas como uma pergunta, que é uma frase do Bohr, que é um físico da física quântica. E eu coloquei assim, eu completaria com a letra do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Flexibilidade, um dos pilares para uma vida que é construída todos os dias um pouquinho. Perfeito. Bate direitinho com isso, que está sendo muito cobrado, está sendo muito exigido, né? Porque a gente está recebendo muita gente hoje dentro das organizações, muitos jovens. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma quantidade legal de pessoas de uma única empresa, entendeu? E aí eles estão na faixa dos seus 38, 40, 42 anos. Vamos pegar entre 38 e 42 anos. E o que é que eles estão sentindo? Desesperados, porque os jovens estão chegando dentro da empresa. Estão chegando com uma formação diferente, muitos deles já foram lá fora estudar, entendeu? Aí voltam com uma bagagem enorme. Só que o que está faltando para essa meninada nova? O conhecimento eles têm, falta maturidade, falta vivência dentro das organizações. Só que os que têm mais idade, por sua vez, têm a maturidade, a maioria tem a maturidade, tem a vivência, tem a experiência, mas pararam no meio que no tempo e no espaço. Porque eu já faço isso há tanto tempo, eu estou numa empresa estável, eu ganho um salário muito legal, entendeu? E não vão em busca do novo. Então, tem os dois lados, né? Tem o lado dos satisfeitos e o lado dos insatisfeitos. E eu costumo dizer assim, os dois vão ter que mudar. Sim. Os dois lados. Mesmo quem está satisfeito com aquilo que faz, se ele se acomodar e se ele parar no tempo, ele é uma pessoa automaticamente excluída do mercado de trabalho. E não só do mercado lá fora, mas dentro da própria organização. Porque a organização está dando espaço realmente para os mais jovens. Entendeu? Então, vai aí a reorientação de carreira, a recolocação de carreira. Então, aí, isso tudo, né, que a gente está conversando aqui, culmina lá na frente para as pessoas começarem a buscar, assim, o que é que eu faço agora da minha vida? Entendeu? Para onde eu vou, né? E aí, sem contar que a gente sabe que hoje as pessoas vão trabalhar muitos anos. Né? Então, Sim. Quem tem 40... vai ter que trabalhar mais 20, 25 anos. Se as empresas estão enxugando cargos e funções, né? Os níveis hierárquicos estão diminuindo. Consequentemente, vai ter pouco espaço para as pessoas galgarem posições maiores dentro das organizações. Aí eu costumo dizer assim, e tu vai ficar mais 20, 25 anos fazendo a mesma coisa? Embora ganhando um salário legal, mas vai ficar fazendo a mesma coisa? Então, a gente tem que acordar para começar a ter o que eu gosto, o que eu posso fazer paralelo ao que eu faço hoje. Tudo bem, ganho um salário bom, tenho família para sustentar, não vou dar uma de louco, pegar meu chapéu e ir embora. Absolutamente. Tá bom, mas então vamos encontrar prazer em outras coisas, né? Vamos começar a preparar para um futuro que está aí, próximo, né? Então, que você gosta? E aí a gente tem, logicamente, instrumentos para isso, ferramentas para isso, né? O que você gosta? Como é que você pode ir se preparando ao longo do caminho
para reconstruir uma carreira lá na frente quando você se aposentar. Ou talvez nem precise chegar lá na aposentadoria, mas pode ser que numa determinada hora eu estou tão bem preparada que é hora de eu cair fora. Sim. Porque na verdade foi isso que aconteceu comigo. Eu fui me preparando tanto, que chegou uma hora que a empresa ficou pequena, entendeu? Ficou pequena, eu não via mais oportunidade de crescer lá dentro. Falei, agora é hora de eu pegar toda a minha bagagem de dentro da minha empresa e mais tudo que eu fui construindo ao longo da minha vida, agora é hora de eu fazer carreira solo, entendeu? Então é nesse ponto que eu tenho trabalhado muito com as pessoas hoje, né? Vamos trabalhar uma carreira paralela, tá? Para quando chegar lá na frente ou num determinado momento eu saber que eu posso ir para outro lugar. E tem mais, quantas empresas aí estão fechando, quantas fusões de empresas estão acontecendo, né? Então, a gente tem que ter, eu digo assim, nós temos que estar preparados para o mercado de trabalho. Sim. Nós temos que ser pessoas empregáveis a qualquer momento. E não deixar para se preparar, como eu vejo direto, só quando acontecer, meu Deus, estou desempregado. E agora, minha empresa fechou, minha empresa nem fechou necessariamente, minha empresa me demitiu. Sim. Aí eu costumo dizer assim, e agora, para qual lado você vai correr? Qual empresa você gostaria de trabalhar? E mais, aquilo que você faz dentro da sua empresa, ainda estão querendo lá no mercado? Isso as pessoas não param para refletir também. Aquilo que eu sei fazer é alguma coisa ainda que está sendo requerido no mundo corporativo? Pois é. Entendeu? Porque as coisas mudam tão rápido, né? E mais, tá bom, então eu vou começar a procurar emprego. Mesmo ainda estando empregado, estou vendo que a minha empresa está indo, né, tá mal das pernas, vai haver corte, como está acontecendo em muitas organizações, infelizmente. Vai haver corte, eu vou começar a procurar. Vou atirar para todo lado? Não, eu tenho que saber o que eu quero, né? E aí entra, né, eu saber o que eu quero, qual é o objetivo de vida profissional que eu tenho? Quanto eu me conheço? Né? O meu autoconhecimento, quais são as minhas maiores forças profissionais e pessoais? Se a gente não conhece esses 3 pontos, eu realmente estou querendo procurar emprego, eu vou sair atirando para todo lado, né? Mas eu também tenho que saber quais empresas eu quero trabalhar, né? E o que essas empresas exigem em termos de competência para aquilo que eu sei fazer, né? Então, essas coisas eu tenho que começar. E saber hoje que os processos seletivos dentro das organizações são completamente diferentes. Nada é mais, né, como era antes. Hoje, você tem que gravar vídeo para falar de você. Aí eu costumo dizer assim, tá bom, grava aí um vídeo para mim de 3 minutos falando de você. Aí a pessoa vai contar toda uma história. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, fui para aquela. Isso não interessa para ninguém. O que interessa para uma empresa saber como eu sou, quais são, entendeu? Mas numa linguagem de alto nível, não aquela linguagem comum. Ah, eu sou uma pessoa, como é que eles costumam dizer? Eu sou uma pessoa criativa. Ah, eu sou uma pessoa dedicada. Não mais do mesmo, né? Não, exatamente. Então, a gente costuma trabalhar. E mais, hoje as empresas, né, vocês devem estar acompanhando isso, mas as empresas estão fazendo processos seletivos sem ver a cara da pessoa. É o que mais está acontecendo agora, para não ter essa interferência. A Kalina é uma pessoa super bem apresentável, simpática, fala bem, entendeu? Aí conquista o recrutador. Conquista o recrutador. Então, hoje, eles vestem a pessoa, entende? Todos são iguais, todos se vestem como se fosse o quê? Uma capa e com capuz, literalmente. Sério? Sério. Então, ninguém sabe quem é quem. O currículo das pessoas não tem nome, não tem idade, não tem sexo, nada, entendeu? Então, tem a experiência profissional. E na hora da seleção, nenhum recrutador, nenhum gerente que participa, nenhum diretor que participa do processo, ele sabe quem é a Kalina, quem é ele, quem é ninguém sabe quem é quem. Então, as dinâmicas acontecem, as pessoas falam, se expõem, se colocam. O resultado final, só depois que é dado o resultado final, quem é que foi escolhido, é que a gente vai saber quem é a pessoa. Lourdes. Então, é uma forma, assim, totalmente diferente. Disruptiva, né? Totalmente.
convidar o candidato para um almoço ou para um jantar, se é um nível mais elevado, para ver até como é que a pessoa se comporta numa mesa de jantar, numa mesa, quanto que ele bebe, o que ele aceita, como que ele trata garçom. É comportamento. Na verdade, hoje o que está sendo priorizado em tudo é o comportamento. E é nisso que eu me pego. O que é que nós temos que mudar? Comportamento. E o que era aceito, não é mais aceito agora. Entendeu? Nossa, então, incrível. A mudança está sendo muito grande. Desafiadora, né? Muito. Bem, para quem gosta de desafios, exatamente, é uma adrenalina a mais. Agora, para quem não gosta, se prepare, porque não é fácil, gente. Eu acho assim que quando a gente... Eu não vivi essa experiência de ficar muitos anos no mesmo, numa mesma corporação, mesma organização, mas há uma tendência a um comodismo quando você já está há muitos anos numa organização. É o que mais acontece. A pessoa acha que está seguro e hoje nós não estamos seguros mais em lugar nenhum, né? Nem na grande empresa, nem na pequena empresa, tá? Então, a importância de realmente a gente estar preparado, né? Com autoconhecimento e sozinho é difícil. Eu costumo dizer assim, é difícil para a gente se descobrir sozinho. Sim, né? sim. Então, nossa, a gente já fez mentoria juntas e eu mergulhei nesse universo tem 3 anos. Mas sozinha realmente eu não conseguiria enxergar tudo que eu enxerguei. É verdade. E é muito legal que quando você busca essa ajuda, esse apoio, você vai descobrindo tantas novas possibilidades e as próprias pessoas que estão ao seu redor, o quanto elas podem te fortalecer nas suas decisões ou te afastar das suas decisões, né? É verdade. A gente começa a enxergar até essa dimensão. E é aquela velha frase, né? Se você quer ser bom, esteja entre os bons, entendeu? Exatamente. Então, olha lá com quem você anda, com o que você fala, o que você lê, né? Então, a mesmice só vai levar a um único lugar, a mesmice. Então, eu reforço, quer ser bom, procure estar no meio dos bons. Sim, essa semana eu estava conversando com um empresário. A gente está fechando uma parceria, uma consultoria lá com ele. E ele falando, Kalina, eu tenho que ocupar a minha equipe, eu só estou com 5, eu preciso de 10 e tal. E eu vou fazer um processo lá seletivo também, e a formação da equipe. Eu falei, olha, eu tenho uma forma diferente de pensar. Quando eu trabalhei numa startup da Caixa, eu podia ter 15 abaixo de mim. Eu tinha 7. E a minha equipe, ela disputava com uma outra equipe de Goiânia, que era primeiro lugar na regional. A gente estava sempre um ou outro no primeiro lugar, e eu só tinha 7. Eu falei para ele, olha, quando você tem 10 medianos, um se apoia no outro, vira cultura. Eu não bato meta, você também não bate, tá tudo certo, vamos beber junto. Agora, quando você tem 5 foda, 7 foda, é um incentivando no outro aquela competição. E aí você tem uma equipe com um target bem mais alto. Aí ele olhou assim pra mim e falou, Kalina, pior que é verdade. E é verdade. Eu falei, vamos contratar devagarinho, formar um. Ficou bom? Vamos pro próximo. Isso. Né? Ele falou, disruptivo isso que você tá me falando. Eu falei, pois é, porque não adianta. Se você tá no meio dos médios e você é médio, tá tudo certo. É verdade. E aí é outra competência, equipes autogerenciadas. Entendeu? Que aí vai exigir um grau de maturidade elevado, vai exigir que a pessoa saiba dar feedback. Eu sou membro de uma equipe, eu tenho que dar feedback para todos e eu ouvir de todos, porque só assim o trabalho flui. Sim. Porque senão um bate meta, o outro não bate, não, então eu tenho que ajudar. Para que seja realmente uma equipe, todos têm que se ajudar, né? Então, aí é que se trabalha as equipes que são autogerenciadas, que ela, na verdade, não precisa da orientação direta do gestor. O gestor não precisa estar ali presente toda hora, o dia inteiro. Quando o gestor sai, se afasta por qualquer motivo, que, aliás, ele nem deve estar ali, porque ele deve cuidar de coisas estratégicas, né? A equipe funciona, entendeu? E só algumas coisas muito sérias é que são levadas para frente.
É o que a gente fala do ego coletivo, né? Quando você consegue trabalhar numa equipe, não o ego individual, eu sou muito bom, mas a equipe é boa, nós somos bons juntos, é outra história. Lutz, foi maravilhoso esse bate-papo. Obrigada. A gente está fazendo agora um bate-bola, assim, para o pessoal assistir e já sair do mercado de trabalho já arrebentando. Pronto. Eu que agradeço a minha vinda Muito aqui. bom. Foi Muito ótimo, bom. muito obrigada. Volte sempre. Essa temática é muito importante para a gente está vivendo um momento no nosso país de muita mudança. Eu não gosto de falar de crise, porque a gente não tem que focar o negativo, a gente tem que focar a mudança. Que a mudança ela favorece. Né? Na natureza existiu a seleção natural. Sim. Os peixes que se adaptaram viraram répteis e sobreviveram. Os que não se adaptaram foram extintos. Dançaram. Então, olha aí, presta atenção. E nós não queremos que nenhum profissional dance. Exatamente. Queremos sucesso de todo mundo, né? Exatamente. Sucesso de todos é o sucesso do país. Exatamente. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo. E volte. Tá, obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.